chama a atenção como, de fato, essa possibilidade, né, cada vez mais forte de que Tarcísio Gomes de Freitas, o governador de São Paulo, seja, de fato, o nome da direita para disputar as eleições presidenciais no ano que vem. Conforme isso vai ganhando mais força, né, a gente esperava que houvesse uma pacificação maior entre os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive a ala mais bolsonarista do PL, por exemplo, porque daqui a pouco, né, já 2026 está logo ali, é preciso já ter essa definição clara para, de fato, a direita já ganhar corpo nessa disputa eleitoral do ano que vem, mas o que a gente viu com esses áudios foi justamente o contrário, né? Existe, de fato, uma polêmica muito grande em torno do nome de Tarcísio de Freitas, e isso fica muito claro nas declarações, nos posicionamentos ali de Eduardo Bolsonaro. E aí, quando a gente observa a relação entre o tarifaço e o nome de Tarcísio na disputa eleitoral, isso fica ainda mais polêmico. Por quê, né, Letícia? A pesquisa Quest, divulgada hoje sobre as intenções de voto para o ano que vem, na disputa presidencial, ela vem trazendo a seguinte conclusão, né? Em todos os cenários, tanto de primeiro turno quanto de segundo turno, o presidente Lula vence todo mundo. Algo diferente do que a gente viu na última pesquisa que foi divulgada em julho, que mostrava, por exemplo, um empate técnico dentro ali da margem de erro da pesquisa entre Lula e Tarcísio Gomes de Freitas, o que não aconteceu agora, né? A gente vê, de fato, o nome de Lula liderando e ultrapassando as intenções de voto ali em relação a Tarcísio Gomes de Freitas. E aí, pegando a análise feita pelo Felipe Nunes, né, que é o CEO da Quest, o diretor ali da Quest, ele dizendo o seguinte, Letícia, que Tarcísio sofreu desgaste pela associação a Bolsonaro no tarifaço. E se a gente pega os posicionamentos de Tarcísio Gomes de Freitas em relação ao tarifaço, né, primeiro, em um primeiro momento, ele ataca o governo e busca ali argumentos mais ideológicos em relação ao tarifaço. Depois, ele vai diminuindo esse tom e vai dizendo que não é o momento de discutir lados, mas de reunir os setores que seriam afetados e reunir os empresários para discutir possíveis soluções, né, para que não fossem tão prejudicados. Então, a gente percebe de fato isso, né? A pesquisa Quest de ontem já mostrava que os brasileiros são contrários ao tarifaço, aprovam a resposta que o governo brasileiro está dando e reprovam a atuação da família Bolsonaro, incentivando ali o tarifaço. E agora a gente viu nessa pesquisa de hoje, já com um outro olhar, um olhar para a disputa presidencial do ano que vem, mostrando que sim, essa associação Tarcísio e Bolsonaro e o tarifaço está prejudicando Tarcísio Gomes de Freitas nesse momento. Então, cabe agora a gente observar, Letícia, Fred, todo mundo que está com a gente hoje, como esses nomes de governadores da direita que estão colocados como possíveis candidatos para as eleições do ano que vem, para a disputa presidencial do ano que vem, como que eles vão atuar a partir de agora, porque os números estão mostrando que a associação com temas relacionados ao bolsonarismo, por exemplo, essa associação está prejudicando. Então, Tarcísio vai se descolar um pouco, e os outros números, os outros nomes, e Ronaldo Caiado, e Ratinho Júnior, o que esses nomes vão fazer, o que esses governadores vão fazer a partir de agora na tentativa de angariar ali uma taxa de intenção de voto maior a partir de agora, né? É algo interessante para a gente observar qual vai ser a oscilação nas próximas semanas, né, Letícia? A Lari falou muito bem sobre essa questão, o tanto que essa questão do tarifaço, essa falta ali de união da direita está desgastando, né, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mas tem gente que está beneficiando disso, e a pesquisa Quest mostra que quem está ganhando ali é o presidente Lula, no meio de toda essa confusão. Aí eu separei até alguns pontos que tem uma pergunta ali na pesquisa que mostrava que o percentual de eleitores que achava se o Lula e o Bolsonaro devem se manter candidatos. Se for comparar a pesquisa de agora com a anterior de um mês atrás, o
percentual dos eleitores que acham que o Lula não deve se candidatar continua o mesmo, mas aumentou o número ali de eleitores que acham que Bolsonaro tem que sair dessa disputa, lembrando que ele está inelegível, mas aumentou ali, oscilou 3 pontos percentuais para cima, chegando a 65% no caso do Bolsonaro e 58% Lula. E aí também oscilou 3 pontos para cima a fatia ali dos eleitores que tem mais medo da volta do Bolsonaro do que o medo do Lula continuar. O medo do Lula continuar oscilou 2 pontos para baixo, ficou ali em 39%. E o medo de uma volta do Bolsonaro, segundo essa pesquisa, oscilou 3 pontos para cima. E então mostra ali que todo esse cenário tem prejudicado realmente a direita, mas tem ali beneficiado, por um outro lado, o presidente Lula, e a gente mostrou isso ontem no Primeira Análise, que a gente mostrou um trecho ali dessa pesquisa que mostra que a aprovação do governo Lula melhorou. Vamos ver como que a direita vai se organizar, se os governadores vão ficar ali do lado do ex-presidente, se vão aproveitar esse momento ali para descolar e tentar uma candidatura mais de centro. Mas, Lari, só para a gente fechar, a gente tem trechos também que mostram que o ex-presidente teria descumprido medidas cautelares. O Bolsonaro substituiu o seu aparelho celular apreendido ali no dia 18 de julho, quando Moraes determinou medidas cautelares contra ele e ativou um novo número no dia 25. E ali a restauração dos dados apagados desse novo aparelho, apreendido ali no início de agosto, revelou uma intensa atividade de produção e propagação de mensagens para as redes sociais, o que era proibido pela medida cautelar. Também, segundo a PL, o Malafaia também atuou e instigou o Bolsonaro a descumprir medidas impostas pelo Supremo, em especial usar as redes sociais. A gente também tem um trecho que mostra o Braga Neto tentando se comunicar também com o Bolsonaro. Lari, a gente tem um julgamento chegando, né, que vai julgar se o ex-presidente teve participação nos atos do dia 8 de janeiro. Como que essas mensagens divulgadas pela Polícia Federal, esse indiciamento, pode influenciar esse julgamento? Olha, Letícia, é importante a gente lembrar, né, que o ministro Alexandre de Moraes, ele deu prazo de 48 horas para que a defesa de Bolsonaro explicasse, portanto, o descumprimento dessas medidas cautelares. Esse prazo que termina na noite de amanhã, né, na noite desta sexta-feira. Então, qual será o argumento utilizado pela defesa, né? O que eles vão poder dizer ali em relação a esse descumprimento de medidas cautelares? E você me perguntava como isso pode influenciar, né? Porque a gente lembra, Bolsonaro é réu na ação penal que apura a trama golpista e agora esse novo indiciamento por coação do processo. Eu penso que é um desgaste para a defesa, é um desgaste para os argumentos construídos em todo esse processo de apuração, de investigação relacionada à trama golpista, né? E penso, né, que agora, tão perto de um julgamento começar, o julgamento marcado para 2 de setembro, o julgamento do núcleo 1, núcleo crucial, né, que tem ali Jair Bolsonaro e outros aliados, esse julgamento começando em 2 de setembro, ou seja, está muito próximo, e a defesa tendo que se dividir agora também para se mobilizando recursos para responder em relação a um outro indiciamento, né? Tendo que recorrer a novos argumentos, a uma nova estrutura de defesa, em um momento tão próximo ao julgamento que vai começar na primeira turma do STF. Então, um momento muito conturbado e que acredito que só prejudica a defesa no sentido de exigir ali uma divisão de atenção, né? Uma nova estruturação de argumentos, esforços que poderiam estar sendo concentrados nesse processo, no julgamento que vai começar em 2 de setembro, Letícia.